Hoje é o dia de mostrar para vocês 10 descobertas incríveis da Segunda Guerra Mundial, incluindo uma descoberta surpreendente feita por um estudante, que até ganhou um dia de folga da escola por isso. Uma mensagem criptografada que surgiu de uma maneira incomum à luz do dia e uma descoberta assustadora que ainda é perigosa mesmo depois de muitas décadas. Começamos com uma descoberta espetacular feita por acaso por trabalhadores da construção civil na cidade alemã de Rostock em 2011. Enquanto escavavam o solo para preparar uma reforma de ponte, eles se depararam com um tanque russo que tinha estado enterrado na terra por incríveis 66 anos sem ser notado. O tanque do tipo T-34, usado pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, tinha quase 7 metros de comprimento e pesava 30 toneladas. Acredita-se que ele tenha sido atingido e ficado inoperante durante o ataque da União Soviética a Rostock em 1945 e posteriormente foi coberto de terra. Ao longo dos anos, o veículo pesado foi afundando cada vez mais no solo, até ser redescoberto por acaso. Além de munições, os especialistas chamados para o serviço de desativação de explosivos ainda fizeram uma descoberta arrepiante dentro do tanque. Eles encontraram os ossos da tripulação. Uma descoberta parecida foi feita ao largo da costa da França. Um tanque completo da Segunda Guerra Mundial foi descoberto por um usuário do Google Earth do conforto de sua própria casa. Continuamos com um verdadeiro tesouro da era nazista, que também foi descoberto por pura coincidência. Após uma inundação na cidade de Hagen, na Renânia do Norte-Westfália em 2021, um homem ajudou sua tia a reparar a casa dela que havia sido danificada pela água. Quando ele olhou para um buraco causado pela enchente em uma parede do térreo, ficou surpreso. Na cavidade atrás da parede, ele encontrou um antigo jornal da era do Terceiro Reich, mas não parou por aí. Aos poucos, o homem descobriu mais e mais documentos e objetos que provavelmente foram escondidos lá pouco antes da chegada das tropas americanas em Hagen em 1945. Entre essas coisas estavam máscaras de gás para mulheres, homens e crianças, mas também raros anéis de combate da SA, usados na época para lutas corpo a corpo. Além disso, havia um grande retrato de Adolf Hitler, medalhas e distintivos, mas, sobretudo, uma grande quantidade de documentos e recibos que oferecem uma visão fascinante da época. A descoberta está sendo examinada e analisada pelo arquivo da cidade de Hagen, e em seguida será disponibilizada ao público. A próxima descoberta incrível ocorreu na Rússia, quando trabalhadores da construção estavam prestes a instalar um novo gasoduto. Ao escavar o solo em uma área residencial, eles encontraram uma flak de 8 canos completa. Trata-se de um enorme canhão antiaéreo usado pela Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. A flak, que pesava várias toneladas e podia disparar até 20 tiros por minuto, tinha quase 8 metros de comprimento e permaneceu desconhecida por muitas décadas no solo do bairro residencial. Especialistas militares russos recuperaram o canhão antiaéreo e o restauraram posteriormente. Continuamos com uma descoberta incrível feita por um inglês em sua casa no condado de Surrey, na Grã-Bretanha, em 2012. Quando David Martin estava limpando e reformando a lareira de sua casa antiga, ele encontrou os ossos de um pombo-correio. Nas pernas do pássaro havia um anel e uma pequena cápsula. De acordo com as inscrições do anel, o pombo nasceu em 1940. No entanto, o que era ainda mais interessante do que o anel era a cápsula encontrada junto aos restos do pássaro. Ela continha uma mensagem escrita em um código secreto. Os cientistas suspeitam que o pombo-correio tenha sido enviado da França no dia D em 1944, ou seja, no dia em que as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, com uma informação extremamente importante, mas tenha se desviado do caminho e acabado preso na chaminé. Mensagens menos importantes dessa época não eram enviadas de forma criptografada. Infelizmente, até os especialistas não conseguiram decifrar a mensagem secreta. A próxima descoberta foi uma verdadeira sensação quando foi encontrada em 1989.
Nesse ano, o pesquisador norte-americano de águas profundas Robert Ballard descobriu os destroços do famoso navio de guerra alemão Bismarck, a uma profundidade de 4.800 metros no fundo do mar. O Bismarck é um dos navios de guerra mais conhecidos e há inúmeros livros e documentários sobre ele. Essa potência naval foi afundada em 1941 após um combate brutal com as tropas britânicas, levando provavelmente mais de 2.000 pessoas à morte. Quando os destroços foram finalmente encontrados após 48 anos nas profundezas do oceano, ficou claro que estavam em um estado notavelmente conservado. Em 2002, o famoso diretor James Cameron também mergulhou com um submersível de águas profundas até o Bismarck e fez as filmagens que você está vendo agora. A localização exata da descoberta é mantida em segredo até hoje, para evitar que o naufrágio atraia saqueadores. Chegamos agora a uma descoberta inacreditável que demonstra os perigos que relíquias da Segunda Guerra Mundial ainda podem representar mesmo após tantas décadas. Em 2004, trabalhadores encarregados de limpar um antigo terreno militar no sudeste do estado de Washington, nos Estados Unidos, encontraram um cofre enferrujado cujo conteúdo imediatamente os colocou em estado de alerta máximo. Dentro do cofre não havia documentos secretos ou um tesouro, mas sim uma garrafa contendo plutônio. O plutônio é um metal pesado altamente tóxico e radioativo que foi usado em armas nucleares. Apesar de haver apenas cerca de 3,5 litros desse material na garrafa e de ser muito antigo, o plutônio ainda representava um perigo significativo e poderia ter causado uma catástrofe se caísse em mãos erradas. Após essa descoberta arrepiante, continuamos com uma revelação absolutamente incrível feita por Daniel Christiansen, um jovem dinamarquês de 14 anos em 2017. Na época, o garoto deveria escrever um ensaio sobre a Segunda Guerra Mundial, para um trabalho de história. Como seu avô lhe contou uma vez que quando era jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, testemunhou a queda de um avião de combate em uma área pantanosa próxima, Daniel decidiu verificar se encontraria vestígios da aeronave. Para ele, seria incrível usar isso como base para seu ensaio. Então ele partiu com seu pai e um detector de metais para o local descrito pelo avô, embora não acreditasse realmente que encontraria algo. Afinal, eles não tinham certeza se a história do avô era verdadeira e também imaginavam que quaisquer restos de um avião teriam sido removidos ao longo das décadas. No entanto, quando o detector de metais de repente disparou e Daniel e seu pai começaram a cavar no local do acidente, eles realmente encontraram primeiro metal e depois ossos humanos. Após informar as autoridades, elas efetivamente desenterraram um avião de combate Messerschmitt. O jovem de 14 anos tinha material suficiente para seu ensaio e ainda ganhou um dia de folga da escola para poder participar da escavação. A próxima descoberta é menor em tamanho, mas muito comovente. 71 anos após a libertação do campo de concentração de Auschwitz, funcionários do museu, que agora está localizado no local do memorial, encontraram um tesouro escondido em um copo. O copo, que um dia pertenceu a um prisioneiro, já foi encontrado há algum tempo. No entanto, à medida que envelheceu e começou a se desfazer, os funcionários do museu encontraram um fundo falso, sob o qual havia um anel dourado e um pequeno colar. O prisioneiro que escondeu esses itens provavelmente queria preservar seus últimos objetos de valor dos nazistas na esperança de poder usá-los novamente no futuro. Infelizmente, essa esperança nunca se concretizou. Continuamos com uma fortaleza altamente secreta descoberta pelos aliados somente após a Segunda Guerra Mundial. Na região francesa de Pas-de-Calais estava localizada a fortaleza de Mimoyek, que hoje é um museu. Os nazistas haviam escavado um enorme sistema secreto de túneis e salas em uma montanha, de onde planejavam disparar canhões V3 gigantes em direção a Londres, que estava a apenas 160 quilômetros de distância. Ao todo, havia 50 canhões, cada um com incríveis 140 metros de comprimento. A Fortaleza V3 nunca chegou a entrar em operação, mas hoje é possível visitar o edifício convertido em museu e obter uma visão dos planos megalomaníacos dos nazistas.
Sobre a última descoberta incrível nesse vídeo, é verdade que a gente já falou dela em outra oportunidade, mas há novidades no caso. Em 2012, na casa de Cornelius Gurlitt, filho de um bem-sucedido negociante de arte da era do Terceiro Reich, foi descoberta por acaso uma enorme coleção de arte com mais de 1.500 pinturas, incluindo obras de renomados artistas como Pablo Picasso e Henri Matisse, avaliadas em cerca de 50 milhões de euros no total. Algumas dessas obras eram consideradas desaparecidas desde 1945, e após a descoberta sensacional, a mídia lançou uma verdadeira caça às bruxas contra Cornelius Gurlitt, que armazenara todas as pinturas em seu apartamento sem ser detectado desde a Segunda Guerra Mundial. Na época, acreditava-se que se tratava de obras roubadas pelos nazistas. Portanto, tudo foi apreendido pelo Ministério Público e Gurlitt foi investigado. Anos depois, no entanto, perícias concluíram que as acusações eram infundadas e que o pai de Gurlitt havia adquirido as pinturas legalmente. O velho homem, no entanto, não viveu para ver a justiça ser feita, pois faleceu antes da resolução do caso. Se você gostou desse vídeo, com certeza também deveria assistir ao nosso vídeo com 10 crimes resolvidos pelo Google Maps. Não esquece do like e de se inscrever para continuar com a gente. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.